Papo de História. Chamado de mesas girantes, ou seja, eram as mesas que estavam se movimentando. E ele não foi. Quando foi após maio de 1954, ele foi chamado já por uma pessoa, o senhor Fortier, que é uma pessoa idônea, respeitável. Aí ele foi conhecer o fenômeno das mesas girantes. Lá chegando, ele identificou que as mesas estavam respondendo às questões, além do conhecimento dos presentes. Que ele sabia que uma mesa poderia se movimentar por um processo magnético. Você pode conseguir, qualquer pessoa pode conseguir movimentar uma mesa por um processo magnético. Tem uns que vai levar 1000 anos para conseguir, tem outros que vai levar 10. Depende do campo magnético e do desenvolvimento que a pessoa tem. Mas acontece que ele viu as mesas responder além da capacidade do conhecimento das pessoas, que ele era, digamos, um pedagogo, ele era professor, ele tinha estudado em Verdun, na Suíça, ele tinha um grande conhecimento. Então ele estranhou. Mesa responder além do conhecimento das pessoas não pode. Independente do magnetismo, ele respondeu. É independente. Ele acreditava que era só magnetismo, depois No viu começo, que tinha um fenômeno diferente na ilha, não é isso? Ele Certo. começou a estudar. Passou 3 anos estudando os fenômenos, entendeu? Primeiro as cadeiras, depois uma mesinha e depois, muito depois, psicografia. Em 1857, adveio a codificação. Ele não é o pai do espiritismo, como algumas pessoas dizem, ou o pai do kardecismo. Ele é apenas o organizador ou codificador. Ele pegou as informações, apenas organizou e perguntou na codificação. Não é criado nada por ele. É por isso que chama-se doutrina dos espíritos. Não é doutrina de Allan Kardec. Não é kardecismo. O nome certo é doutrina espírita, que foram os espíritos que há. Não, ele só foi um instrumento. Ele foi um instrumento para organizar, Correto. dentro de sua capacidade, ele organizou as informações. E depois veio um espírito e disse que ele tinha tido uma encarnação na Gália, e tinha sido um monge, vamos dizer que na Gália foi um monge, e o nome era Allan Kardec. Para não ganhar nada, ele foi e codificou com o nome de Allan Kardec, porque não poderia ganhar nenhum direitos autorais, porque ele não existia, Allan Kardec. Existia Hipólito de Leon, Denisard e vai. Quem está mandando um abraço para o senhor Marcondes. Ele diz aqui: estou muito feliz em rever, após muitos anos, este meu amigo Ronaldo Guedes. Fomos colegas da então Salgema. Fizemos estágio durante 3 meses em Salvador. O Marcondes está mandando um abração para o senhor aí. Tá você vê, é o meu ouvido aqui, é assíduo. O Marcondes sempre colabora aqui com o programa. O espiritismo, você disse que é bom que o senhor corrigiu isso, né? Essa coisa do Kardec, não é? Não existe. Ele não criou isso, não é? Mas se de forma errônea se denomina essa palavra. Denomina-se não assim. É? Mas o espiritismo. Muitos denominam. O espiritismo é cristão? É cristão. Um dos princípios básicos do espiritismo é Deus há, que é a inteligência suprema que está na questão 1 do Livro dos Espíritos. Certo. Na questão, se a memória não me falha, na 125 tem quem é o modelo que nós deveremos seguir. A menor resposta que tem no Livro dos Espíritos, o modelo é Jesus. Então, se segue Jesus, é cristão. E quem é Jesus para o espiritismo? O Espírito que foi o organizador do planeta Terra e o Espírito, diríamos, mais evoluído e o Espírito modelo que nós deveríamos seguir. No Espiritismo, explicando Jesus, Jesus não morreu para nos salvar. Não. Nós temos que nos salvar daquilo que estamos presos
A gente salva daquilo que está preso. Do preconceito, do egoísmo, da maldade, do orgulho, da vaidade. Somos nós que vamos nos salvar. Jesus foi o mestre. O único nome que ele admitia que fosse chamado era de mestre. Nem de bom ele queria ser chamado. Então ele veio para nos ensinar. Não veio salvar ninguém. Não, como momento a Igreja Católica prega, né? Ele não veio salvar. Aí é mais escola religiosa. Sim, as correntes, é. Até algumas vezes a gente ouve no Espiritismo também isso. Jesus salva se nós seguirmos os seus caminhos, a sua orientação. Do quê? Daquilo que estamos presos. Muitas vezes, vou dizer uma brincadeira, nós estamos presos a uma caneta. Nós estamos presos a uma casa, nós estamos presos a um carro, nós estamos presos. Então precisamos nos salvar disso. A minha casa, meu carro, a minha mulher, até a mulher dele, né? É. A minha mulher, o meu marido. E nós, É verdade. ora, estamos pobres, ora, estamos ricos, ora, estamos pretos, ora, estamos brancos. Ora, é um dos fundamentos e princípios básicos da doutrina espírita, e é o único dogma que tem, é a reencarnação. Nós não levamos nada materialmente falando, nada mesmo. Nós só levamos as nossas ações. A bandeira do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Porém, caridade não é só beneficência ou terapia ocupacional do bem. Questão 886 do Livro dos Espíritos. Caridade é perdão das ofensas, é tolerância para com todos, é indulgência. As pessoas pensam, a maioria dos meus confrades espíritos, que caridade é apenas beneficência ou fraternidade. Não é. Nós temos, e não ter vaidade, não ter orgulho com aquilo que fazemos, independente do que estamos a fazer. Nós somos simplesmente instrumentos trabalhadores do Cristo. Deveremos trabalhar em nome do Cristo, não em nome de ninguém. Muito bem. O Papo de História está batendo um papo aqui, fantástico aqui, discutindo o que é o Espiritismo. Ele foi porque ele demistificou, e não é a carência do Espiritismo aqui com o Ronaldo Guedes. Só para registrar que está na audiência aqui também, está aqui meu amigo Valdivan Tenório, o Marcondes já deu um abraço aqui no Hamilton Falcão, aqui o músico alagoano. Também muito obrigado aí pelo prestígio da audiência. Uma vez o Papa, esse ano ainda, disse que o inferno não existe, que não existe inferno. Eu ouvi o participar de umas palestras numa casa espírita e disse que o demônio não existe. Que é coisa da nossa cabeça. O que é o demônio, o que é esse inferno? Eu sei o que é, mas é bom que o senhor fale, que o senhor tem a capacidade de dizer, o senhor estudou isso aí. O inferno foi uma criação, desculpe-me, meus irmãos católicos, principalmente criaram para a pessoa temer Deus. Vamos pensar assim, Deus criou o diabo para vir lutar contra ele. Deus não é inteligente. Deus é limitado. É verdade. Deus não é presciente. Não existe o inferno eterno, como se diz nas demais escolas religiosas. Não existe. Existe mal, existe, espírito mal existe, mas não eternamente. Um dos princípios basilares da doutrina espírita é revolução para todos. Aquele que é mau, vamos dar um exemplo, um Hitler, vai ser bom um dia. Quanto tempo vai durar? 1000 anos, 10 mil anos, 20 mil anos, mas vai ser anjo um dia. É a revolução. Todos nós evoluímos. Com relação à reencarnação, temos hoje já vários fatores e fatos que caracterizam. Como nasce uma criança, já que vocês falaram música, de muita música, com 3 anos de idade tocando piano. Aprendeu onde piano? É verdade. 3 anos de idade. Sim, tem esse fenômeno, sim, é verdade. Já nasce alguém com uma capacidade de discernimento muito grande. Aprendeu onde? Onde aprendeu? Não é, puxou do avô, por dizer assim, né? Hein? Do tataravô, né? Não tem. É o pai, mas nem Aí, por é. exemplo, um dos camaradas que fez algumas vezes um grande contributo para a doutrina espírita
chamasse o Padre Quevedo, certa vez, ele disse que a criança, a mãe da criança, quando a criança estava na barriga, passou numa lavanderia de chinês, aí aprendeu chinês. Passou numa padaria de português, aprendeu português. Passou numa loja de inglês, aprendeu inglês. Era muito bom se a gente fosse aprender assim. Na barriga, a mãe passando, você aprendeu uma língua. É o maior trabalho para você aprender mandarim, para você aprender só passando na porta. É verdade, Ronaldo. Aí ele fez um grande contributo à doutrina espírita. Algumas pessoas começaram a pesquisar, investigar como é que pode alguém aprender uma língua só passando na barriga, na porta, e já sabe falar na língua. Ele fez outros grandes contributos. Ele levou pessoas a pesquisar. Olha, tem uma pergunta aqui, o Marcondes aqui está na audiência. É, Fez uma pergunta aqui. e professor Marcondes Torres. Deixa eu ver aqui, você saiu aqui. Marcondes Torres, eu não lembro. Olha, pelo Espiritismo, qual é a avaliação do Ronaldo quanto ao Espiritismo pela ótica científica? É. Entendeu? Quer que eu repita de novo? Não entendeu? Não, entendi. Lá, responda aí. Pela ordem. Não, ele fez assim, deixa eu ver aqui. Que aqui Aí ele tem que dizer o que ele quer, pela ordem ele fez aqui. científica. Pelo tem muita coisa. Espiritismo, qual a avaliação do Ronaldo quanto ao Espiritismo pela ótica científica? Quer Tem saber? muita coisa. Científico está genérico. Quer dizer, cientificamente, onde é que tem genérico, mas eu Espiritismo? respondo genericamente como ele perguntou. Se Certo. ele perguntar especificamente... Não, ele foi conforme, genérico, ele foi genérico. muito genérico. A ótica científica é a comunicabilidade dos espíritos, é a reencarnação, é a transcomunicação instrumental, é os efeitos físicos, tudo seria genericamente, estou respondendo a ele. Além, por exemplo, o livro que fala de mais ciência é o próprio, na codificação espírita, é o livro dos médios, que implica, por exemplo, como pode uma pessoa lembrar de uma coisa que aconteceu. Vamos dar um exemplo, no Egito Antigo. Vou dar outro exemplo, na Atlântida. E vai se estudar, vai se provar cientificamente que isso existiu. Como pode, na comunicabilidade dos espíritos, fala uma coisa que aquela criança não tinha conhecimento em 4, 5 anos de idade e fala do avô dele e retrata o avô dele, é a comunicabilidade dos espíritos que está no livro dos médios. Com relação à ciência também, no livro A Gênese, fala também da evolução do mundo científico. Na Gênese explica também o que a gente pensa que é milagre, que não existe milagre, é tudo dentro da lei divina. Milagre, na sua acepção da palavra, é contrário à lei divina e nada é contrário à lei divina. Mas voltando a falar do inferno, e aproveitando a oportunidade, existe um inferno chamado temporário, que para quem praticou, aparenta ser eterno. A exemplo, o suicídio. Normalmente quem comete o suicídio pensa que está fugindo de um problema. Ao contrário, está agravando o problema e vai para uma circunstância, que eu não vou aqui comentar, que aparentemente é o inferno. Imagine você passar 30, 40, 50 anos num vale de dores, de angústia e de sofrimento. É um inferno para ele. Eu digo sempre, imagine você ter uma dorzinha simples, que é uma dor de dente, 50 anos. Ave Maria. É a mais simples. Deus seja louvado. É a mais simples. A mais simples, né, Ronaldo? Então, com relação, aproveitando a oportunidade de estar uma rádio onde pode estar sendo ouvido até No do outro lado do mundo, Eu sempre digo da beira da lagoa, Mundaú para o mundo via internet. na internet, É. aí eu digo, ajudem sempre a identificar algum familiar com tendência a suicídio. Na ajuda, deve constar sempre uma ajuda psicológica. Sim, Não é somente uma ajuda de uma igreja, de um templo, não. Uma ajuda psicológica. O psicólogo representa muito, Ajuda bastante. ajuda é verdade. bastante. Ele vai ter um tratamento cadenciado para poder evitar. Oremos também por aqueles que estão pretendendo, desejando fugir, que não foge nada grave. Esta
é a oportunidade que eu acho que deveríamos sempre fazer. Porque depois que começa o suicídio, antigamente na igreja católica, apostólica, nem missa rezava. Sim, é verdade. Porque dizia que o cara é direto para o inferno. Não existe inferno. Agora ele passa um longo tempo em sofrimento. Se o suicídio foi intencional, que tem os suicídios que não estão intencional. Nós aqui que estamos, somos suicidas também, mas não intencional. É verdade, agora, o senhor fez eu rir agora, é verdade. São 10 horas mais 26 minutos, estamos aqui com o Ronaldo Guedes, aqui esclarecendo sobre a doutrina espírita. Agora aprendi, não é mais Kardec, não é mais de Kardec, né? Kardec. Doutrina kardecista, né? É doutrina espírita, é doutrina dos espíritos. Dos espíritos, pronto, doutrina dos espíritos, vou aprender. Aí, vou até anotar aqui. Se quiserem perguntar, pode perguntar, eu respondo qualquer coisa, viu? Tranquilo. Aí eu vou completar. Não é uma resposta. Muita gente não gosta, não digo assim, eu gosto de dizer. Não, doutrina dos espíritos. Dos espíritos. Pronto, anotar aqui. Estamos aqui com Ronaldo Guedes, com a doutrina dos espíritos. Codificada por Allan Kardec. O meu primeiro livro foi... Ele foi o veículo que recebeu essa informação, não é isso? É para dizer assim. A primeira edição do Livro dos Espíritos vieram com 500 perguntas apenas no programa no programa não. Foi no processo mediúnico de pneumatografia, sem a participação direta do meio ostensivo. Na segunda edição, que foi 1019 perguntas, já houve a participação do meio nas psicografias. Muito bem. O Marcos fez outra pergunta aqui. Só para registrar aqui rapidinho. Está aqui Divani, salam aleikum, ao Akbar, né? Nossa amiga que é islâmica. Lá tem um centro aqui islâmico, lá na praça da faculdade ali. Faculdade não, meu Deus. Praça Sinibu. Sinibu lá. Ela, o nosso amigo ali, Almari também sempre. Teve aqui também, bateu papo sobre a doutrina deles, a religião deles, que é o islamismo. Obrigado a todos. O Marcos vai pergunta para você de novo. Eu estou aqui, Marcondes Torres Machado. Torres Machado. É homem importante, né? Torres, família famosa. Família famosa do estado de Alagoas. De Alagoas. Espero que, eu sei o nome dele, mas espero que ele não seja oriundo de Água Branca. Os Torres de Água Branca. Eu fui com Marcondes há aproximadamente 45 anos passado no estado de Salvador. Isso. Escute. Ele perguntou aqui, qual a avaliação do espiritismo para as pessoas portadoras de TAA, autismo? Autismo, infelizmente, aqueles portadores de autismo, em outra existência, foram espíritos que tiveram sempre uma grande inteligência e usaram mal. Eles são muito inteligentes mesmo, capacidade intelectual altíssima. Aluno, um QI alto. Demais, E em condição, aqueles que estão, os pais, vinculados à tua família, estão vivenciando aquilo que em outras existências proporcionaram aqueles que estão autistas a fazer algumas coisas que não eram condizentes, que não eram certas. Ajudaram ele a plantar sementes que não eram de flores, eram os espinhos. Aí hoje reencarna naquela família para retificar, corrigir falhas do passado. Nós plantamos o que quisermos, agora colheremos o que plantar. Infelizmente, é outro princípio básico do espírito, é a chamada lei de causa e efeito. Nós podemos ter plantado há 200, 300, 400, 500, 2000 anos atrás. E hoje estaremos a colher. Colher sempre pela bondade divina parcelada, que a gente não pode colher, pagar o principal, a gente vai pagando em juros, em parcela, em doses homeopáticas. Gostei do. E fica sem juros, né? Mas vai pagando. Sem juros, vai pagando, doses homeopáticas. E se a gente pagar o principal, não dá problema. Isso. Está aqui nós também o Darlean, mas ele disse que é o Nalzinho. Obrigado, Nalzinho, lá de Cururipe. Lá, daqui a pouco estou por aí, viu, meu filho? Um abraço, Nalzinho. Tá aqui, entrou também meu filho aqui, André José.
Obrigado, filhotinho. Vem pra cá, viu? Jefferson também. Obrigado pela audiência aqui no Instagram. E vocês nos sintonizam também pela 104.9 MHz, pelo aplicativo Rádio Net e pelo aplicativo da rádio lá no Play Store. Obrigado pela audiência. Me diga, vou fazer uma pergunta agora da minha curiosidade aqui. Ronaldo Guedes, né? Estamos batendo papo com Ronaldo Guedes. Fazer uma pergunta só humana também. Doutrina dos Espíritos. Pode fazer só humana. Diga uma coisa, segundo as religiões cristãs, mais no campo mais do Evangelho, diz que você morre e você vai ficar dormindo, certo? Eu já vi isso, não posso estar enganado. Eu sou professor de história, né? Vai passar uma etapa, aí depois você vai ser julgado. Não é isso? Nessa história. A história é essa. Vamos lá. E o kardecismo? Por que a gente tem que evoluir? Não é? Porque Deus. Vamos lá. Mas Deus depois, é amor. eu botei duas numa só, né? Aí o senhor. Deus é amor. Deus é amor. Não vai dar-nos oportunidade de querermos corrigirmos o que fizemos de errado. Imagina, você matou seus filhos hoje, por algum motivo. Certo. Deus vai lhe condenar ao inferno. Deus não é bom. Deus vai proporcionar você retornar, recomeçar uma nova existência, que chama-se de reencarnação, que está lá, que Nicodemos perguntou a Jesus: Sim. o que é que tem que fazer para ganhar o reino do céu? Ele disse: tem que nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. O Espírito não é criado pelos pais no seu nascimento, só o corpo físico. O Espiritismo, alguns dizem, ele matou a morte. Eu digo não, a morte existe. Agora a morte só no corpo físico. O ser inteligente, que raciocina, que fala, que pensa, é o Espírito. Se tirar o Espírito, morreu. Então, desligar, morreu. Então, o Espiritismo não matou a morte. Ele matou o Espírito, o entendimento que se tinha da morte. Como morreu, acabou-se. Como morreu, vai dormir. Não. Então, as pessoas não deveriam ter medo quando vissem que não é o Espírito, é o perispírito, é o corpo do Espírito. Não deveriam ter medo. Não está dormindo? Aí a pessoa vê nos chamados sonhos ou desdobramentos, a pessoa vê quem tem capacidade de ver, ou capacidade, ou paranormalidade, ou por mediunidade, que vê os espíritos, fica com medo, corre, aí para baixo da cama, sai correndo, acende a luz, não devia ter medo, não está dormindo? Está dormindo. Porque está com medo, né? Vamos falar agora, você quis começar, mas eu entendi mais ou menos, é o julgamento. Diríamos, existe dois julgamentos. Quando nós morremos, há um julgamento de nós, daquilo que nós fizemos, de bem ou de mal, que iremos ou para o lugar A ou para o lugar B. Não é para o inferno, é de conformidade com o que nós fizemos. Plantamos aqui na vida terrena. Aí vamos para lugares concernentes a isso que fizemos. Julgamento A. Julgamento B, quando a Terra deixará de ser esse planeta que está hoje, até hoje, chamado de provas e expiação, de sofrimento, em resumo. Vamos dizer, a Terra, avizinhas do nível de regeneração, o planeta. Aí é o segundo julgamento, onde nós poderemos ser convidados a sair da Terra. Poderemos. Expulsos também, poderemos, ou seja, reencarnar. Agora, nesses últimos anos, os espíritos já têm um bom nível de entendimento. Se aqui estavam falando de música, a gente vê pessoas com uma capacidade musical fantástica. Nunca foi numa escola de música. Nunca foi numa escola de música e canta. Nem estudou. Nem estudou. Verdade. Exemplos maravilhosos. Aprendeu onde? E com uma bondade extremada. Aprendeu onde? São melhores que o pai e que a mãe. Aprendeu onde? Sim. Em outras existências. Então, vamos dizer, esses ficaram na Terra. Como disse Jesus, só os brandos e pacíficos herdarão a Terra. Nesse estágio que a Terra está mudando de um plano para outro. Aí, conforme fala do Espírito, que é o princípio base lá do Espírito, os mundos habitados e a pluralidade das existências. Outros mundos são habitados. E sempre para que serve Netuno, para que serve Marte,
Para que serve Júpiter? A gente nem vê. A gente nem vê. Para que serve isso? Marte, Júnior. A gente nem vê. Não tem oxigênio, não tem nada. Nem vê a gente. E o menorzinho que é habitável. O menorzinho a Terra. É a Terra, que é um grão de habitável. areia nesse universo. Só ela é habitável. É um princípio básico do espírito que a habitação, como disse o Pai, é muitas moradas, como disse o Mestre Jesus, que eu prefiro chamar o carpinteiro de Nazaré, porque ninguém gosta de falar em carpinteiro, só querem falar no Mestre. E isso eu falo sempre, é o carpinteiro. Quantas pessoas vocês ouviram falar do carpinteiro de Nazaré? Não, é o Mestre. É o Mestre. Rei dos reis, né? Rei dos reis. E pintam Jesus como sendo um europeu, caucasiano, branco, bonito, mais Palestina, né? Mais bonito do que o surfista. É verdade, E ele tinha que ser, no mínimo, moreno escuro, no mínimo. Na Palestina, no aquela sol, região. na Sim. Palestina. Deserto miserável daquele. Ou se não, preto. Mas vai dizer isso. Corretíssimo. Infelizmente, os nossos preconceitos, preconceito mesmo dos pretos também, um preconceito dos brancos, acha que Jesus é lindo, acha que na boniteza está a essência das a coisas. essência das coisas. Muito bem. Depois eu quero falar sobre Estamos aqui batendo um papo aqui com Ronaldo Guedes, aqui o mestre, né? Da doutrina dos espíritos. O Aldinei está aqui nos escutando, o Aldinei. Professor. Está aqui. Meu guru. É o seu guru? Ele disse que você era o guru. É o guru. Ele disse, meu amigo, você vai estar aqui, meu amigo Tiago Miranda, que, no caso, faz aqui o apoio cultural do programa. Lá o Tiago Miranda do Sindicato dos Bancários. Obrigado, Tiago Miranda, aí pelo prestígio da audiência. Dê um bom dia para você aquele. Vamos seguir, né? Aqui também, Divani Eugênio, infelizmente, irmão, é verdade, Jesus não era branco, que ela é do islâmica, infelizmente, irmão, é verdade, Jesus não era nem branco, ela colocou aqui, é a frente que você, mas você queria falar, diga aí, fica à vontade. Depois eu faço a pergunta. Eu me esqueci o nome dele, ele fez uma pergunta, ele falou, Ari, sobre ele falou alguma coisa sobre a cremação. Eu gostaria também de ser cremado. Fica à vontade. Porque o corpo em si é só o corpo. O espírito é que segue. Entendeu? Ele falou em ser cremado, inclusive ser colocado a cinza dele na serra da barriga. Eu lembro de um amigo meu, que ele era flamenguista. Aí ele disse, flamenguista, flamenguista doente. Aí ele dizia assim, eu quero ser cremado e as cinzas ser enroladas na bandeira do Flamengo e ser jogada dentro do mar. Certo. Apenas eu digo, para cremação deveria se fazer um curso antes, umas orientações, porque para não trazer transtorno nem sofrimento para o espírito. No livro O Consolador, Emmanuel diz que deveria, depois de pelo menos 48 horas, ou seja, tem que usar formal, para poder haver a possibilidade daquele espírito que já está querendo aquilo se desligar. Mas, infelizmente, na nossa cultura, nós não cultuamos, não defendemos a cremação. E é praticamente o sacrilégio. E não seria o sacrilégio. Me permita, isso é uma tradição dos hindus, né? A religião hindu da Índia, né? Tem o Ganges, né? Tem toda uma área do Oriente, aquela região lá, né? Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema, não. Apenas o problema é porque nós somos apegados ainda ao corpo físico. Meu cabelo, meus olhos, meu com uma ideia de propriedade, com uma ideia de apego gritante. Eu tenho um amigo espírita que diz assim, meu travesseiro, ele é apegado ao travesseiro mais do que a mulher, mais do que os filhos. Espero que alguém que esteja vendo diga isso a ele. Ele quando viaja, o seu amigo, o seu marido, ele leva o travesseiro. Pode não levar a mulher, pode não levar a filha. Não, o travesseiro leva. Então, falando nisso, eu não digo quem é. Não, Ave Maria, diga não. Falando nisso, aí eu digo,
Quando nós morremos, nós levamos muito tempo para desencarnar. Ou seja, a morte não é o desencarne. Porque desencarne é deixar o corpo. E nós estamos presos ao corpo ainda. Infelizmente, por isso que no livro O Consolador, Emmanuel sugere só após 48 horas a pessoa ir para cremação e fazer um curso e orientação, que aí o corpo apenas vai queimar, não é o espírito que vai queimar, mas o espírito sente o corpo queimar. Aqui com um papo de história fantástico, né? Ele me corrigia, é bom quem vai falar com o mestre, sabe? Doutrina dos Espíritos, aqui batendo papo com ele. Espírito. Romualdo Guedes, me diga uma coisa, eu estudo história, como a gente vai para a civilização egípcia? Você precisa conhecer o Sub-Egito. Nunca ouviu falar? Tenho Não. certeza absoluta. Não. É um outro Egito que existe embaixo do Egito. Certo. Me diga uma coisa. Os egípcios acreditavam na vida após a morte. A vida após... Isso tem alguma relação com a doutrina dos espíritos? Nenhuma. Eu sempre essa dúvida, nunca ninguém respondeu. Vou explicar. Vamos lá. Eles acreditavam no espírito, na existência do espírito. Correto. E eles queriam que quando voltasse naquele mesmo condição espiritual. A exemplo, um faraó voltasse faraó. Isso. Por isso que eu vou aqui fazer uma informação pública que não vai ser muito agradável. Não, a Visa não vai gostar não, sabe? Nas tumbas dos faraós, eles guardavam todas as vestimentas, as coisas de ouro, inclusive mel de abelha, que foi encontrado perfeito há mais de 2000 anos. Intacto. Não apodreceu. Eu vou aproveitar para a autoridade pública. Se o mel de abelha for colhido operculado, ele é milenar. Operculado. Depois pesquisem o que é o nome operculado. Ok? Aí pensavam que voltavam no mesmo corpo e queriam voltar no mesmo corpo, acreditavam. Porém, o termo espírita ou espiritista foi criado quando da criação, da codificação. Ou seja, não existia esse termo, que tem muita gente que diz, não tem espírito, tem espírita, foi criado por Hipólito de Leão, orientado pelos espíritos, que consta no prefácio do Livro dos Espíritos, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro que comenta as passagens do Novo Testamento. Ou seja, nós seguimos as passagens, a moral que Jesus diz do Novo Testamento, sem rituais, sem dogmas gerais. Só tem um dogma, que é a reencarnação. A doutrina espírita só tem um dogma, que é a reencarnação. Então, a reencarnação... Desculpe. Conclua. Então, esse termo espírita, eu encontrei algumas pessoas espíritas que disseram que sempre existia espiritismo. Eu digo quando? Então, o termo foi criado por Allan Kardec em 1857. Ou seja... A parte dos espíritos que você colocou, eles são um instrumento de... Ou seja... A parte dos espíritos que você colocou, eles são um instrumento de... Organizou, instrumentalizou por isso, exemplo, né? E no ano 1500, você podia chegar e dizer que existia o telefone? Não. Não existia. Não existia, claro. Então, você poderia dizer que o termo espírita existia antes de 1857? Não. E passou 3 anos, Kardec estudando, para poder codificar a primeira obra, que é a obra basilar do doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, que muita gente pensa que a obra basilar é o Evangelho segundo o Espiritismo, mas não é. É o Livro dos Espíritos que foi a primeira. O Evangelho foi a terceira obra. A doutrina dos Espíritos não tem nada a ver com a história do Egito Antigo, esse negócio da vida após a morte, não. Olha, o Marcondes fez outra pergunta aqui a você. Allan Kardec falou que os negros eram seres inferiores. Procede essa informação? Não. Não. Eu vou explicar, cara. Claro. Isso consta
na revista Espírito, de 1865, Sim. um comentário, cujo comentário não é o que está circulando na mídia, que Kardec falou. Kardec não falou nada. Era um veículo para ser comentado, não faz parte da codificação, não faz parte do arcabouço da codificação espírita. Para macular, né, a doutrina, né? Não, ele era um veículo onde você poderia externar ou encarnado ou desencarnado, ou seja, o chamado vivo, o chamado morto. Morto não, chamado, viu? Porque morto não está. Como é que morreu vai agir? É chamado morto. Chamado ou seja, morto, é sem corpo material. Externar o seu pensamento. Depois, esse pensamento era analisado, estudado. Houve uma pessoa da Bahia, que foi quem botou a matéria, que ele diz assim, Kardec disse, era as pessoas com um livro, é como se tivesse um livro para escrever e de ideia das pessoas. Depois eu analisar. Aí falou em raça negra. E, na época, falava em etnia ou raça. Isso, em raça. verdade. Então, era um linguajar da época. E quem falou foram os espíritos. Os espíritos são seres humanos, o espírito é gente. E comete erros. Comete erros. Claro. Exceção única seria a codificação, porque foram espíritos, vamos dizer assim, já guiados, orientados por Jesus para trazer uma revelação. Exceto a codificação. Mesmo assim, ainda vinham as respostas dele, as respostas vinham em diversas partes do mundo. Kardec apenas sairia analisando e organizando. E Kardec nunca disse que negro era inferior. Quando fala da evolução, nós já fomos negro, preto, azul, vermelho, amarelo. Um colorido total, né? Pouco branco. Sim. Faltei branco, né? Nós já fomos branco. Pouca gente sabe que nós já fomos até azul. Pouca gente, vocês... Os japoneses e os nativos, os povos indígenas, são amarelos, na verdade, né? São amarelos. E quais são os povos azuis? Eu não sei de não. Quais são? É o Ari. O Ari azul. Não, tô brincando. Não. São os que nascem no deserto do Saara. Os beduínos, já. As cores Os beduínos. Olha lá. Não é, faz tempo isso, nos anos 90. A cor é azul. Eu vi uns afrodescendentes, vieram do Maranhão. Os caras eram azul, Ari. A cor da menina era azulada. Eu te fiz que eu sou meio fubento. Que nego fubento sou eu? Você é fubento. Eu sou nego fubento, porque tem um pessoal que vem de Anésia aqui no centro. Mesmo cada negão vem assim, os caras negão, eu digo, finge que eu tô fubento mesmo. Do Haiti. Do Haiti, o nego fubento sou eu, a gente é E fubento. tem um Nego fubento. tipo de É negro verdade. que eu não acho preconceito, chama negro de jeito nenhum. Não vejo também não. É. Como se chama, né? Com respeito, claro. Com respeito, É. ter respeito, você tem que tratar bem. Inclusive, eu digo, quando eu estou falando sempre, sendo facilitador em algumas casas espíritas, nós precisamos fazer a aula espiritual. Porque tem muita casa espírita que não admite que fale um preto velho, uma preta velha, e muitas vezes já foram médicos, cientistas, Verdade. está usando aquele arquetipo. Tem um preconceito enorme entre a doutrina espírita, Faltando o fazer povo da África. Vai evoluir até a gente melhorar. O que é isso? Quem está aqui nesse planeta? Essa é uma coisa que eu acho que o Freud dizia que é a grande existencial do ser humano. Porque eu nasci, porque eu tenho que viver e eu tenho que morrer. Em tese, né? Que é a reencarnação. Quem é que na reencarnação, é claro. Resumindo, Deus nos criou simples e ignorante. Nessa estágio chamado de hominal, que é de forma humana, segundo alguns espíritos que merecem credibilidade, na forma humana nós temos de 35 a 50 milhões de anos Caramba. para amar. Palavras de Jesus. Quem não gostar, não gosta de Jesus. Ama até o teu inimigo. Palavra de Jesus. Não é minha, eu sou só papagaio de imitação. Ama a teu inimigo. Nós vivemos várias encarnações, nascemos, crescemos,
e morremos também aquela oportunidade para poder aprender a amar. Jesus diz, vós sois Deus, nós temos a centelha divina dentro de nós. E chegaremos ao estágio angelical. Cada encarnação é um recomeço. E a encarnação não é só aqui no planeta Terra, não. Há em outros planetas também. Nascemos e renascemos, cujo objetivo é aprender a amar. Fantástico, obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade. Mas eu vou fazer mais uma. Já tem mais uma. Tem mais uma para fechar mesmo agora. Quem é Deus, né? Uns chama de Alá, uns chama de Deus, já. Quem é Deus? Desculpe-me. Porque eu li já li no cadercinho algumas partes que Deus não é um ser antropomórfico, né? Não é um ser antropomórfico. Não Quando é isso? a gente faz a gente está Ser transformando antropomórfico, em né? um ser Um barco que antropomórfico. vai descer. Em pessoa. Não, em não. pessoa. Quem é para pessoas. Correto. Na pergunta número 1, Certo. que demorou mais de 2 anos para Kardec chegar a um consenso da melhor resposta, apesar de que eu tenho uma que eu considero melhor, viu? Para quem é Deus? A resposta do livro dos Espíritos, na questão 1, é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu, porém, gosto muito da resposta do professor Hermógenes, que a pergunta que ele faz, ele mesmo responde. Que é Deus? Ele diz o incognoscível, que significa o indecifrável, o indefinível. Se nós conceituarmos, nós estaremos limitando. Se nós definirmos, nós estaremos limitando. Palavra do professor Hermógenes, e eu concordo com ele em gênero, número e grau. Muito obrigado, meu amigo, vou chamar assim, Ronaldo Guedes. Essa aula, né? E você disse que não sabe muita coisa não, viu? Ficou ele e o... Não sou formado em ciência oculta, nem desapagada, nem pederastia nuclear. Meu irmão, obrigado, viu? É uma satisfação você estar aqui, estar de porta aberta. Um abraço a todos. Um abraço, que nos obrigado. ouviram, que nos prestigiaram. Muito obrigado.